Graça e paz, tudo bem? Meu nome é Henrique e eu não podia deixar passar essa data tão importante da Páscoa. Mas eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo a respeito do quinto mandamento do Decálogo e vou linkar isso com a Páscoa. Por isso, fique até o final para você saber como a gente vai fazer isso. Esse mês lá na igreja, tivemos trabalhando sobre os 10 mandamentos ou as 10 palavras que Deus deu para o povo de Israel lá no deserto, quando eles são libertados da escravidão do Egito, mas eles recebem uma libertação política, física. Eles eram escravos num lugar e agora eles estão livres. Mas nós observamos na história do povo de Israel que eles não estavam livres de verdade. Mesmo eles estando livres do domínio de um outro povo, eles ainda continuavam escravos de seus próprios pecados. Continuavam escravos das culturas politeístas que haviam em volta. Então, existia esse desafio para o povo. E é então que entram os 10 mandamentos, as 10 palavras, 10 conselhos que Deus dá para aquele povo, para que então ele passasse a ser livre, não somente fisicamente, politicamente, mas que eles fossem livres de verdade. E o quinto mandamento, ele tem a ver com você, com a sua família, com a minha família, com aquilo que é a base de uma sociedade, de uma nação. Honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quinto mandamento que Deus nos dá. Honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem. E honrar pai e mãe é dar o valor devido a essas figuras de autoridade que Deus instituiu. E Deus, não é à toa que Deus é chamado de Pai. Então, a honra vai desde obedecer, dar valor, estimar. Todas essas palavras têm a ver com honra. Você respeita, você ama. E aí você responde isso através da honra do pai e pela mãe. Mas o que isso tem a ver, então, com a Páscoa que nós comemoramos? Jesus foi um filho obediente. Jesus foi um filho que honrou ao Pai dele no céu, até o último momento. Então Jesus é um exemplo de filho para nós, porque ele cumpriu o seu papel como filho de Maria e filho de José e como filho de Deus, que era o principal papel que ele tinha, que estava acima de todos os outros. Jesus, ele é o cumprimento da lei, de todas as leis que a gente vê aqui em Êxodo capítulo 20. Ele foi aquele que não matou, não cobiçou, aquele que não adorou outros deuses, nem fez outras imagens de esculturas ou de outros deuses, porque ele é a própria imagem do Deus invisível. Ele é aquele que honrou pai e mãe na terra, mais importante, o pai no céu, levando o plano do pai para redimir você e a mim até o fim. Naquela cruz, ele deu a vida por mim e por você. E é interessante porque esse é o quinto mandamento, porém, se a gente parar para pensar, foi o primeiro mandamento que foi quebrado, foi esse. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, filhos de Deus, criação, o topo da criação, feitos à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva não tiveram pais como nós temos, fruto do relacionamento de outras pessoas. Não, Adão e Eva foram feitos com as mãos do próprio Criador. E se a gente parar para pensar agora, Adão e Eva quebraram esse mandamento, porque eles não honraram a Deus, ao Pai. Eles tiveram sua vida não mais prolongada, mas a sua vida encurtada, porque eles tinham sido criados para viverem eternamente. Eles foram criados, não tinham sido criados para morrer, mas porque eles não honraram o Pai, desobedeceram, comendo do fruto. Você percebe que a vida que era para ser longa e próspera, ela se torna mais curta e cheia de dificuldades.
Então, quando ele diz que honrar pai e mãe é o caminho para ter uma vida longa, dias prolongados na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, olha só, quando você honra pai e mãe, não é honrar pai e mãe, não é o pai e a mãe que vai te dar dias mais longos, mas é Deus quem, o Senhor, quem vai te dar esses dias mais longos como resposta de você cumprir essa promessa, esse conselho colocado em prática. Porque Adão e Eva não honraram o pai e a mãe, não honraram ao Pai Celestial, seus dias acabaram. A morte entrou no mundo, o pecado entrou em seus corações. E a partir dali, eles foram pais e mães que também tiveram um filho que não os honrou, mas tirou a vida do próprio irmão. E a gente vai para a história de Caim e Abel. E eles tiveram outros filhos, quando eu digo filhos, eu me refiro a seus descendentes, que praticaram o mal. Alguns praticavam bem, mas grande parte praticavam mal. E aí começou-se o ciclo humano de corrupção, buscar a Deus, cair novamente. E esse ciclo infinito. E eu e você, talvez saímos desse ciclo. Você um dia esteve vivendo em pecado. Você um dia esteve vivendo afastado de Deus. Ou você talvez tenha, como eu, nascido dentro da igreja. Mas você ainda assim é pecador. Adão e Eva não honraram o quinto mandamento. Foi o primeiro mandamento a ser quebrado. Antes mesmo de existir a lista aqui registrada. Mas Jesus, o Filho perfeito, ele cumpriu este mandamento. E hoje vive eternamente à direita do Pai. Convida a todos nós que honramos pai e mãe na terra, mas que honramos a Deus. Porque a gente entende que amar a Deus é amar os nossos próximos. Pai, mãe, esposa, namorada, filhos. E outros próximos, que são aqueles que não são do nosso sangue, mas que aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Isso tudo é resposta de honra a Deus. Porque eu amo a Deus, eu faço as outras. Que nós possamos buscar ser filhos e filhas que honram ao Pai Celestial, como Jesus honrou. Possamos honrar os nossos pais, ou aqueles que são referências para nós nessa área, também aqui, hoje, agora. Deus te abençoe, feliz Páscoa, que você possa ter uma semana abençoada. Valeu!